Então, gente, bom dia. Eu me chamo Agatha, faço parte aqui do GTE do Estado, do PIN. E eu vou, ao longo da apresentação, a gente vai fechando alguns microfones, a gente pede que vocês deixem o microfone fechado para apresentação, que vocês preencham a lista de presença e a lista de certificação, que são duas listas diferentes, que a gente vai passando ao longo da apresentação no chat, tá? E Então, nós vamos começar hoje a nossa apresentação com a apresentação do nosso colega Laírton, que vai tocar a primeira parte. Boa. Bem-vindas, bem-vindas todas as pessoas. É uma alegria estar aqui com vocês. Sou Laírton, faço parte da equipe aqui do GTE também. E antes da gente ir para a apresentação em si, a gente tem um convite para fazer para vocês. A gente sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, que muitos dos profissionais de saúde ficam agitados, ansiosos. Então a gente quer fazer uma pequena prática. Prometo que vai ser breve. E convido todos a se sentirem à vontade para partilhar com nós. É uma prática simples, que é o seguinte: o convite é a gente encontrar uma posição de relaxamento, posição confortável, seja confortável para ti, seja com os braços cruzados ou não, com as pernas cruzadas ou não, mas o importante nesse momento, A gente não vai pra lá também. o pessoal pode. Então, o convite é o seguinte: encontre uma postura confortável nesse momento. Se tu estiver fazendo qualquer outra atividade e se for possível, tenta ficar só por alguns minutinhos nesse momento de concentração, de relaxamento. E a gente vai fazer uma pequena prática de meditação. Para quem nunca meditou, essa vai ser a oportunidade da gente colocar no currículo uma meditação. Então, respira fundo e encontra esse ponto de calma, de tranquilidade. Se fizer sentido para ti, for confortável também, pode fechar os olhos ou manter os olhos abertos. E simplesmente respira fundo, leva essa atenção para os pés, relaxando, relaxa as pernas. Você pode até inclinar na diagonal e puxar o bumbum, os glúteos para fora. Isso ajuda a aumentar a nossa base e aumentar o conforto na hora de sentar na cadeira. Depois relaxa o quadril. Se quiser botar a mão no umbigo, isso ajuda a levar a atenção para lá e direcionar a respiração mais para o diafragma, explorando mais a expansão do pulmão, levando oxigênio a mais partes do corpo. Relaxa os ombros, relaxa os braços, relaxa o pescoço, relaxa o rosto, relaxa a língua no interior da boca. Respira fundo. Faz algumas respirações profundas e lentas e relaxa. A meditação está muito mais no relaxamento do que na concentração. Respira fundo, se sentir alguma tensão no corpo, dá um comando de relaxamento. Faz algumas respirações profundas e lentas. E aos poucos vai movendo o corpo, movendo os pés, movendo as pernas, movendo os braços. Se precisar, faz algum alongamento, alonga o pescoço, os ombros. Bem-vindas a todas as pessoas uma vez mais.
Obrigado aí por esse momento. São pequenos momentos como esse, né, que ajuda a gente a ficar um pouco mais tranquilo, mais calmo. Então, retomando, gente, o convite de hoje é se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, sinalizem aqui no chat. Se for alguma coisa muito urgente, pode levantar a mão. E vou pedir encarecidamente para manter os microfones fechados e evitar compartilhar as telas também. A gente está aí uma pessoa compartilhando a tela, inclusive. Né? Já vou colocar a apresentação aqui. Boa. Então, gente, retomando, né? No início aí da página do PIN, tenho eventos. Lá vocês podem encontros e reuniões online. Ali tem todas as gravações das últimas lives. Inclusive, essa live vai ficar gravada disponível ali para todo mundo. É super importante que vocês respondam o link de avaliação, mas para o final da nossa live a gente vai disponibilizar o link. Essa avaliação nos ajuda, inclusive, a qualificar e entender as necessidades de vocês e ir adequando os nossos processos formativos. Para quem ainda não conhece, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente divulga todos os eventos, as informações, as atualizações do PIN. Então, esse QR Code vocês podem escanear. E qualquer coisa, se tiver dificuldade para escanear o QR Code, nos avisem também no chat, que depois a gente pode enviar o link para vocês. Lembrando que lá no EPIM, a gente tem várias formações. A gente tem essas duas formações, foram as últimas formações que foram lançadas, que é abordagens antirracistas no atendimento a crianças e as famílias, e o processo de caracterização do PIN. Então, as formações que a gente tem recomendado fortemente que todo mundo faça, e independente se é visitador, GTM, monitor, mas que a equipe possa entrar e se qualificar constantemente, né, nessas formações que estão disponíveis lá no EPIM. Além dessas, a gente tem outras formações que um dos requisitos, inclusive, para a gente ter um bom aproveitamento da live de hoje, é ter feito essas formações, que é a formação introdutória autoinstrucional e o sistema de informações do PIN, o SISPIN. Caso alguém não tenha feito, pode ser que tenha alguma dificuldade para entender algumas coisas aqui da live, mas volta lá depois e no momento oportuno e realiza essas formações que elas são super importantes para o processo de entendimento, né, da metodologia e do sistema do PIN. Então, para a gente começar com os 4 pontos de alinhamento inicial, é sempre importante lembrar, né, que o SISPIN, o sistema, ele é um reflexo da metodologia do PIN. Todo o trabalho do PIN, que se a gente entender o processo de funcionamento do PIN, vai ficar muito mais fácil de entender o sistema e vice-versa. Então, para a gente entender o sistema, é super importante que a gente entenda como que o PIN funciona. Na formação introdutória autoinstrucional, isso está bem mastigadinho e bem detalhado como que é esse funcionamento da metodologia e por que que cada uma dessas etapas é importante de ser executada. Na metodologia do PIN existe um fluxo, né, para a inclusão das informações, e se o fluxo for seguido, as chances de erro vai ser mínima. O primeiro ponto, né, desse fluxo é o visitador preencher os formulários físicos do PIN. Depois, o monitor ele vai revisar esses formulários e, se necessário, corrigir e confirmar novamente essas informações junto com o visitador. Depois, o responsável pela digitação vai inserir essas informações já revisadas. Quem que é o responsável, né? Geralmente, ou GTM ou monitor, e em alguns municípios tem a figura do digitador. Isso feito, o GTM e monitores vão acompanhar esses relatórios pelo SISPIN, aí monitorando, avaliando as ações, replanejando a questão de ações no território. Então, por isso que é super importante, a gente tem falado do GTM também se manter ativo no SISPIN, porque depois de um período sem acesso, o cadastro dessa pessoa acaba sendo inativado. Então, isso é super importante até para ajudar nesse acompanhamento, né, e monitoramento das ações lá no sistema. A qualidade das informações registradas, elas dependem desse bom preenchimento, né, pelo visitador, a revisão do monitor e a correta inserção no sistema, né? Então, essas etapas sendo realizadas, os erros no sistema eles vão ser mínimos, porque é uma série de... São várias pessoas, né, que vão colocar o olho em diferentes momentos para justamente garantir a correta inserção desses dados aí no sistema.
o sistema ele possui algumas programações, algumas travas, né? Então, o responsável da digitação ele só vai conseguir inserir as informações no sistema sem apontar erro se elas estiverem de acordo com o indicado, né? De acordo com a metodologia. Por exemplo, se a avaliação do desenvolvimento infantil, o ADI, ela é realizada somente após a conclusão da faixa etária da criança, não vai ser possível incluir ela no CISPIN antes da criança completar a faixa etária. É aquela história, tu estuda todo o conteúdo para depois fazer a prova. Tu não consegue fazer a prova antes de estudar todo o conteúdo. Então, ela precisa completar a faixa etária para depois ela ser incluída no sistema, né? Se a criança está com 1 mês de vida, não vai ser possível inserir o diagnóstico do desenvolvimento infantil de outra faixa etária que não aquela com os indicadores correspondentes à faixa etária que a criança está, né? No caso de 0 a 3 meses. E também, o sistema ele também vai apontar erro quando, né, a metodologia do trabalho do PIN não estiver sendo executada. Nesse caso, o exemplo é de uma gestante, por exemplo. Se a gestante, geralmente, as semanas vão de 40 a 42, mas se a gestante está inserida, está cadastrada no sistema com mais de 42 semanas, automaticamente o sistema ele vai inativar essa gestante por conta de uma suspeita de erro. E se for incluído o cadastro, a caracterização da família, né, sem inclusão da gestante e da criança, o sistema também vai apontar erro. Por quê? Porque a metodologia do PIN corresponde ao acompanhamento de famílias com gestante e com crianças. Mas afinal, né, o que a gente quer dizer, né, quando a gente está falando de metodologia do PIN? Que é esse processo organizado de funcionamento e é o modo de funcionar que é próprio do programa. Isso difere o PIN de outros programas e outras políticas justamente porque ele tem essa metodologia e é uma metodologia que já está aí há 22 anos, né? Mostrando muito sucesso no acompanhamento da gestante, das crianças. E aí, um dos primeiros passos para a gente entender com profundidade essa metodologia, o sistema, é justamente fazer as formações. Então, vale a pena, para quem não fez, ou quem tem dúvidas, voltar no sistema também e dar uma olhada no curso de Sistema de Formação do CISPIN. Também tem um outro curso de metodologia do PIN e Sistema de Formação de Informações, onde esses dados eles estão bem detalhados lá dentro desses cursos. Se tiver dúvidas ainda, no sistema, quando você entra e só repousa o mouse em cima de cada botão, ele vai aparecer aqui como está aparecendo, né? Você repousou o mouse ali em cima da idade de ingresso, e está aparecendo idade da criança a ingressar no programa, e aí cada um dos botões tem um detalhamento. Só de repousar o mouse já vai aparecer esse detalhamento. E também tem o botão de ajuda no canto superior direito, lá no Cispinho, vocês vão ver que tem um botão de ajuda onde vocês conseguem encontrar várias resoluções para as dúvidas. E se tudo isso não ajudar ainda, e se tudo faltar informações, vocês podem entrar em contato conosco, entrar em contato com a apoiadora da CRS, que é referência do PIN, para ajudar vocês justamente a entender quais são os gargalos, né, que estão aparecendo nesse sistema. A gente recomenda que dê o print da tela, aparecendo o número da família, da criança com erro, e aí manda já a mensagem com esses prints, para isso facilitar na hora da gente apoiar vocês também. Então, para a gente entender, né, o que o CISPIN está sinalizando e compreender a metodologia do PIN, é importante a gente sempre lembrar desses processos da caracterização das comunidades, das famílias, das gestantes, crianças, o monitoramento do desenvolvimento integral infantil e o cálculo do repasse do incentivo financeiro. Todos esses processos eles estão descritos lá no curso do EPIN e sobre a metodologia e o sistema. Hoje a gente vai dar o foco aqui no monitoramento do desenvolvimento integral infantil, tá? Então, todas as crianças que são atendidas pelo PIN, elas são acompanhadas através de formulários que os visitadores preenchem com a periodicidade definida, né, para cada indivíduo, e definida pela metodologia do programa. As informações do monitoramento integral infantil, elas são inseridas no CISPIN, e as restantes, elas precisam ser armazenadas em cópias físicas na sala do PIN. Todos os formulários, né? Isso é importante a gente sempre reforçar que a sala do PIN precisa ser essa sala que garanta esse sigilo nas informações e os documentos, eles são documentos com dados sensíveis, né? Então a gente precisa ter um armário ou uma sala onde esses dados sejam guardados com segurança. Que a gente possa também ter
acesso novamente a eles para justamente caso precisa corrigir algo no sistema, né? O MDI ele tem esses três momentos, né? Que é o diagnóstico do desenvolvimento, diagnóstico inicial do desenvolvimento, que é essa fotinho de como o indivíduo está chegando, né, no programa, o acompanhamento descritivo trimestral e a avaliação do desenvolvimento integral. Qual que é a diferença deles, né? O formulário do diagnóstico inicial do desenvolvimento, esse método é o método, é uma testagem, né? Então, determinados... Opa, Deu? então, as diferenças entre os formulários, né? O diagnóstico inicial do desenvolvimento, esse método é a testagem. Então, o acompanhamento descritivo é a partir dos registros do último trimestre e a avaliação do desenvolvimento infantil é a partir da última faixa etária, né? O parâmetro, os indicadores. O diagnóstico inicial do desenvolvimento é a faixa etária que a criança se encontra na entrada no programa. E os demais é a faixa etária que a criança completou. Então, o diagnóstico inicial do desenvolvimento, né? Por exemplo, aqui a gente tem o cadastro da Beatriz. A Beatriz, ela tem 5 meses e ela consegue fazer, a gente percebe ali, né? Que ela consegue fazer com ajuda alguns indicadores da dimensão motora e da comunicação e linguagem. A partir disso, a Morgana, que é a visitadora, junto com a Joana, que é a monitora, vão preparar as visitas domiciliares com as atividades e as orientações aos cuidadores para a estimulação dessas áreas. Então, o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil vai justamente nos ajudar a planejar todas as ações que vão ser desenvolvidas com a Beatriz, né? Então, a gente sabe que a gente vai precisar dar ênfase aqui nesses elementos que ela consegue fazer com ajuda, né? Os outros ela consegue fazer sozinha, mas tem alguns elementos que ela ainda precisa de ajuda, então todo o direcionamento pode se dar por aí pelo diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil. Todas as crianças que entrarem no programa, elas devem ter o registro do diagnóstico inicial do desenvolvimento. E ele pode ser realizado em até 30 dias após a caracterização da criança. No CISPIM, para incluir o cadastro do formulário do diagnóstico inicial, vocês vão acessar o cadastro da criança e no final da tela, depois lá da questão 52, que é observações sobre a criança, vocês vão incluir no botão incluir acompanhamento de desenvolvimento da nova faixa etária. Vem lá no final. Na próxima janela, vai ter no item Identificação do acompanhamento e avaliação, assinalar a opção Diagnóstico Inicial do Desenvolvimento Infantil, versão 2. São várias versões, né? Ao longo dos anos, esses formulários foram mudando e sendo qualificados. E também o sistema ele abre essa notificação, abre uma janelinha de pop-up lembrando, né, qual versão que é. No caso, essa é a versão 2. O acompanhamento descritivo trimestral, ADT. O ADT, né, ele tem esses marcos aí de monitoramento, 3 meses, 6, 9. Ao longo dos 6 anos, a criança ela vai ter 24 ADTs realizados ao longo do acompanhamento, de forma ideal, né? Se ela passou por todas as etapas de desenvolvimento, o acompanhamento de preferência desde a gestação até os 6 anos, então, até os 6 anos, então ela vai ter 24 ADTs registrados lá, né? E se a criança completou a faixa etária, a visitadora ela tem até 30 dias para preencher o acompanhamento descritivo trimestral. Lá no CISPIM, né, na primeira parte do formulário, que deve ser informado a faixa etária que a criança completou. No caso aqui, se a criança completou 4 anos, o ADT ele deve ser assinalado como 4 anos. Então ela completou e ela vai colocar aqui 4 anos. Na parte seguinte, ela vai registrar as datas e a forma que os atendimentos do PIN foram realizados naquele trimestre. E não é necessário incluir, né, semanalmente no CISPIN as visitas. Elas podem ser incluídas junto com as informações do ADT. Não precisa, então, entrar semanalmente para fazer esse registro das visitas. No acompanhamento também é o registro da evolução da criança nas diferentes dimensões do desenvolvimento infantil. Motora, comunicação, da linguagem, socioafetiva, cognitiva.
e é construído justamente a partir das observações e anotações que o visitador fez no último trimestre de vida da criança. Ele registra as observações em relação à dinâmica da vida familiar e o acesso à rede de serviços, né? Então, além das questões específicas da criança, tem toda essa relação da dinâmica familiar e o acesso à rede de serviços. E é importante a gente descrever isso com um nível de detalhamento coerente, assim, de acordo com o que está pedindo, né? Não simplesmente colocar responde aos estímulos. Isso não diz muita coisa para nós. Então, por exemplo, esse aqui, né? Ele está com um nível de detalhamento importante. Então, a avaliação do desenvolvimento integral infantil, o ADII, ele, justamente, a criança, quando ela completa a faixa etária, o visitador ele tem até 30 dias para preencher a avaliação do desenvolvimento integral. Então, se caso saia de férias ou não tenha a possibilidade de fazer visita naquele período, tem esse tempo, né, de 30 dias para poder inserir as atividades, as informações ali no SISPIM. No primeiro ano de vida, né, ela vai fazer isso no terceiro, sexto, nono e no 12º mês, entre 1 e 2 anos, quando ela tiver 18 meses e completando os 2 anos, e a partir dos 2 anos, essa avaliação é anual, 3, 4, 5 e 6 anos. As avaliações do desenvolvimento integral, elas são sempre realizadas juntos e a partir dos acompanhamentos descritivos trimestrais, né, no primeiro ano de vida, por exemplo. E os acompanhamentos descritivos trimestrais nem sempre são realizados juntos às avaliações de desenvolvimento integral. Por exemplo, se a criança completou 5 anos, né? São... Então, aqui é o formulário, né? A avaliação de desenvolvimento integral infantil, ADI. E é importante lembrar, né, que mesmo no final da faixa etária da criança, mesmo que o final da faixa etária da criança ocorra, por exemplo, num período que o visitador esteja de férias, ou se a criança está impedida de receber uma visita, viajou, está hospitalizada, ainda tem 30 dias após o fechamento da faixa etária para a inclusão das informações do MDI no sistema. Ainda, o ADT e o ADI é construído a partir das observações e anotações do visitador da última faixa etária, e não apenas da visita na semana que a criança completou a faixa etária. Então é super importante isso, né, gente? No momento que foram programar as férias, também levar em consideração isso, que isso não é impeditivo da gente ter esse registro dessas informações no sistema. Parar aqui. Agatha, você compartilha aí agora? Tá com o microfone fechado. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Deixa eu colocar em modo compartilhar. Então, gente, antes de a gente adentrar sobre então o MDI, que vai ser sobre a inclusão dos formulários que o Laírton falou, o ADT e o ADI, a gente vai relembrar que a gente colocou no chat então a lista de presença do PIN e a lista para certificação da ESP, tá? São 2 links que vocês precisam preencher. Pessoal que está assistindo com mais pessoas na sala, lembrem de compartilhar o link para garantir que todos tenham a presença e que todos recebam a certificação. Tá? Então vamos lá. Então vamos falar sobre a situação número 1. A situação número 1, ela se trata quando a gente tem uma nova faixa etária, ou seja, não tem ainda registros no sistema de MDI. Então, a gente tem criança que está com 3 meses, exemplo, 3 meses, 21 meses, 5 anos, etc. Então, para a inclusão dos formulários da DTODI, a gente tem que acessar o cadastro dessa criança e até o final da tela, após a questão 52, e ir no botão Incluir acompanhamento do desenvolvimento de nova faixa etária. Quando a gente clica, então, vai abrir outra página que vai ter uns pop-ups lembrando sobre qual versão utilizar, qual é a opção assinalar. Então, exemplo, se uma criança completou 6 meses, a faixa etária que deve ser clicada para a inclusão dos registros do ADT será de 3 a 6 meses. Então, a gente coloca ali, vocês conseguem ver a minha tela ali que tem aqui meu mouse, a idade nessa data,
6 meses. Ela vai, formulário de avaliação vai ser a versão 3, depois que a gente clicar em acompanhamento. Essa parte pode ser um pouquinho chatinha, porque cada vez que a gente seleciona uma opção, ele carrega a página, mas ele vai carregar com a opção já selecionada. Então, vocês coloquem a data, coloquem acompanhamento e coloquem a versão. E aí ele vai ter ali a faixa etária de 3 a 6 meses. Ao longo dos anos, o PIN foi se atualizando, então por isso que a gente tem versões dos formulários para melhor atender a população. Então, para o MDI, para o acompanhamento, a gente usa a versão 3. Então, é importante, a marcação dos indicadores do ADI, referentes à faixa etária da criança, completou somente estará disponível no sistema quando a criança completou a faixa etária. É aquilo que o Ayrton falou, a gente não faz a prova sem ter estudado, a prova só vai ser aplicada depois que tiver passado o período da faixa etária. Então, exemplo, a Bianca completou 6 meses de vida hoje. Logo, a visitadora terá os próximos 30 dias para preencher o formulário da EDI correspondente à faixa etária completada pela criança. E qual foi a faixa etária completada? A de 3 a 6 meses. Então, nesse campo, vocês vão ver que quando vocês, dependendo, deixa eu voltar, dependendo da data que vocês colocam aqui, a parte de avaliação do desenvolvimento da criança fica cinza, fica um cinzinha claro, porque não está disponível para ser clicado. Mas quando vocês colocam a data correspondente à faixa etária que foi concluída, a data correta, aí ele abre para a gente marcar. Então, assim, quando a faixa etária é completada pela criança, abre o sistema a possibilidade da marcação dos indicadores alcançados por ela ou não. Então, vocês vão conseguir marcar sim e preencher os indicadores de desenvolvimento dela, ou com ajuda, sozinha, ou ainda não. E se for não, vocês precisam colocar uma justificativa. E essa justificativa é muito importante que ela seja uma justificativa bem construída, que apresente por que que não foi feita, porque de acordo com a metodologia, esse é um instrumento vital para o monitoramento da vigilância do desenvolvimento infantil da criança. Então, por que que não foi feito esse instrumento, né? Então, sempre tem que pensar que quando vai chegar um novo visitador para acompanhar a família, ele vai olhar para essas justificativas e saber o porquê que não foi feita a avaliação. Então, é importante que seja uma justificativa bem construída, ok? Situação 2, quando se trata de uma faixa etária que já possui registros. Então, eu tenho uma criança que está ali com 3 anos. Então, ela já tem um acompanhamento de 3 anos. E ela, dentro do acompanhamento, vocês lembram do slide que o Laírton compartilhou do ADT? Que tem dentro da faixa etária, tem vários ADTs a serem preenchidos? Então, a gente não vai criar uma nova faixa etária. A gente vai ir no acompanhamento já existente e vai colocar. A gente vai esmiuçar isso. Então, a criança de 3 anos e 6 meses, 5 anos e 9 meses, para inclusão de novos formulários de ADT ou ADI, a gente tem que acessar o cadastro da criança e no final da tela, clicar no acompanhamento da faixa etária na qual você irá acrescentar. Não é incluir, é acrescentar. Até porque quando a gente tenta incluir de novo uma nova faixa etária, de uma faixa etária que já existe, dá erro de duplicidade e o sistema não deixa. Então, aqui a gente já tem o registro de acompanhamento da faixa etária de 3 anos. Para acrescentar um novo ADT, basta clicar no acompanhamento. Na tela seguinte, a gente tem que alterar a data do último acompanhamento efetuado. Isso é muito importante, porque às vezes as equipes preenchem o ADT, a parte final da página, só que não alteram a identificação do acompanhamento da avaliação. E o que que acontece? Vai ficar a criança no acompanhamento, na totalização de acompanhamento do MDI, a criança com atraso de 120 dias, porque foi feito o ADT e não foi feita a atualização dessa data. Então, isso pode causar esse atraso. Então, é muito importante, na hora de fazer, já sempre atualizar a data do último acompanhamento efetuado. Vamos ver, então, aqui essa tela, que é justamente isso. Coloca a data aqui, vai calcular a faixa etária neste campo aqui, vai colocar o acompanhamento, a versão 3, e a faixa etária correspondente ao acompanhamento. Após essa alteração, você poderá acrescentar as informações dos acompanhamentos descritivos trimestrais ou avaliação do desenvolvimento integral infantil. Então, a gente vai entrar agora na parte de exercícios.
A gente vai interpretar algumas situações do sistema que já foram incluídas no CISPIN. Então, aqui a gente tem o caso de uma criança que ela tem acompanhamento, tem 6 acompanhamentos. Ela entrou no PIN, ó, a idade da avaliação dela foi de 1 mês e 7 dias. E por que que essa faixa etária está quebrada? Simplesmente porque é um diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil. Então, é aquilo, é uma foto de quando ela entrou no sistema. Então, não é justamente o momento que ela entrou, ela tinha essa faixa etária. Então, Bruna é uma criança que foi acompanhada pelo PIN desde que tinha 1 mês de vida. Na época, o diagnóstico foi realizado pelo visitador quando ela tinha 1 mês e 7 dias, ou seja, não foi testado o reflexo de Moro, nem a reação postural, pois Bruna já tinha mais de 28 dias. Essa parte do diagnóstico que a gente fala do primeiro mês é uma questão bem complicada que gera bastante dúvida. A gente fala mais sobre ela no curso de Vigilância e Promoção do Desenvolvimento Infantil. Tem um podcast, tem slides com 2 exemplos. É bem importante vocês também fazerem esse curso, tá? Da Vigilância e Promoção do Desenvolvimento Infantil. E aí vocês podem ver que ela atingiu 5 dos 9 indicadores indicados para sua faixa etária. Ela atingiu 5 deles que ela conseguiu realizar sozinha. E aí aqui tem atingidos, 5 de 9, com ajuda, 1 de 9, e não atingidos, 3 de 9. Então, porcentagem é que ele dá o número exato e vai colocando as porcentagens. Já no CISPIN, há registros de ADT e ADI realizados por Bruna. O último acompanhamento realizado é um ADT de quando ela completou 1 ano e 9 meses. Então, vocês vejam que aqui ela tinha, na faixa etária de 12 a 18 meses, ela tinha idade na avaliação 1 ano e 6 meses. Trocou de faixa etária de 18 a 24 meses, tinha idade na avaliação de 1 ano e 9 meses. Ou seja, respeitando bem a metodologia do programa de fazer os ADTs. Quando a Bruna completar 24 meses, 2 anos, o visitador vai preencher o ADT e o ADI. Após revisado pelo monitor, o responsável pela digitação irá clicar no acompanhamento, aqui, no acompanhamento de 18 a 24 meses, para realizar a inclusão no sistema das informações. Os relatórios no CISPIN que ajudam a questão do monitoramento do MDI. O primeiro deles é a lista de crianças para acompanhamento e avaliação no mês, que o monitor tem acesso, os visitadores têm acesso, que é um instrumento que a gente vai mostrar aqui para justamente facilitar a organização da equipe. E o segundo é a totalização de acompanhamentos do desenvolvimento infantil. Então, o primeiro, não é necessário decorar a periodicidade da aplicação do MDI de cada criança acompanhada, não precisa, até porque o sistema não consegue nos fornecer essa informação. Então, o próprio sistema emite um relatório mensal com a lista de crianças que naquele mês estão completando alguma faixa etária. Então, a gente vai vir aqui em relatórios, tá? Lista de dados, lista de crianças em acompanhamento. Ficou claro? Deixa eu só colocar aqui no chat também, porque no slide não ficou o azulzinho escuro do selecionado. Então, é relatórios, lista de dados e lista de crianças para acompanhamento. Isso fica dentro do CISPEN. Então, o monitor precisa acessar esse relatório no início de cada mês para encaminhar para os seus visitadores, para que eles possam organizar justamente os seus registros. Os próprios visitadores também podem acessar esse relatório e baixá-lo, para justamente organizar o planejamento das suas visitas. E ao longo do mês, se deve monitorar a devolução e a qualidade do preenchimento desses formulários pelos visitadores, para que eles sejam inseridos dentro do CISPIN. Então, como ele aparece no sistema? A gente tem aqui, então, o município de Bom Progresso, que a gente fez a lista de crianças para acompanhamento e avaliação no mês. Então, a gente tem aqui uma criança
E ela está com a idade atual de 3 anos e 9 meses e 5 dias. O que que vai acontecer? O tipo de acompanhamento que precisa ser feito? Precisa ser feito o acompanhamento descritivo trimestral desses 3 anos e 9 meses. Eu tenho uma criança aqui de 2 anos. O que que precisa ser feito? A avaliação de 24 meses. Então, eu tenho uma criança de 5 anos e 9 meses. O que precisa ser feito? O acompanhamento descritivo trimestral de 5 anos e 9 meses. Então, justamente aqui nessa lista, vocês vão ter a faixa etária que a criança completou, está completando nesse exato momento, e qual instrumento que deve ser realizado. Então, é importante lembrar que o ADT é realizado a cada 3 meses, ou seja, quando se indicar que deve ser preenchido no mês da avaliação do desenvolvimento integral infantil, isso significa que também deverá ser realizado o ADT correspondente. Então, aqui, a gente tem avaliação, lembra, tem a lista de datas, né? Dentro do primeiro 1 ano, a gente tem vários instrumentos que estão conjuntos da faixa etária. Então, aqui a gente tem uma criança que tem uma avaliação de 6 meses. A avaliação é os indicadores do desenvolvimento e o ADT é o descritivo do desenvolvimento. Então, quando a criança que completou esses 6 meses, ela vai fazer a avaliação de 6 meses e o descritivo de 6 meses. E o segundo instrumento que a gente pode utilizar para estar melhorando o nosso preenchimento é a totalização de acompanhamentos do desenvolvimento infantil. É um relatório que compila todas as informações do MDI das crianças atendidas pelo programa. Ele vai estar em relatórios, totalizações específicas e totalização do acompanhamento do desenvolvimento infantil. E a gente vai refletir bastante sobre ele, porque esse, inclusive, é um instrumento que é como nós, aqui, como GTM, como GTE, consegue monitorar a qualidade do MDI de um município. Então, como ele aparece no sistema? Então, a gente tem aqui o número do município de Água Santa, e aqui vai ter a identificação das crianças, vai ter a faixa etária delas, a data da entrevista, idade de ingresso, idade atual. E aqui a gente vai ter os botõezinhos que a gente vai discutir bastante nas próximas lâminas, que é o não feita, que fica esse rosa salmão, e tem aqui uma criança que está com um atraso de ser superior a 120 dias, um atraso de 123 dias. Então, vamos exercitar? Então, para entender como o relatório funciona, a gente vai analisar juntos essa tela. A Alan ingressou no PIN recém-nascido, com 21 dias de vida, ok? Então, aqui a gente tem idade no PIN, 21 dias. Nascimento, dá para ver que aqui é 15/12. Data do último acompanhamento já tem vários acompanhamentos para a gente trabalhar. Possui atualmente 2 anos, 2 meses e 7 dias. No diagnóstico inicial, que foi realizado com a base dos indicadores de 0 a 3 meses, ele alcançou 100% deles, assim como nas faixas etárias seguintes. Não foi informado nada no sistema em relação quando ele tinha 24 meses. Então, logo o sistema está sinalizando o falta, aguardando a informação. Então, a gente vai falar sobre o falta também detalhadamente. Na faixa etária seguinte, de 2 a 3, que é a faixa etária atual, já tem registro de ADT, porque está aqui a COMP, acompanhamento. Quando já foi feita a avaliação, vai ficar o número aqui, vai ficar o 100, vai ficar o 90, vai ficar o 50, então tu já sabe que foi feita a avaliação. Agora, nessas faixas etárias maiores, que tem intervalo maior de 2 a 3, de 3 a 4, a gente sabe que está em dia porque vai ter o acompanhamento. Opa! O último registro de acompanhamento foi inserido no SISPIN 69 dias atrás. Por que a gente sabe disso? Porque tem aqui a coluna último acompanhamento. E aí calcula quantos dias foi isso. Então, uma dica é justamente olhar essas sinalizações coloridas no relatório. O vermelho, o laranja, o salmão, que indicam que algo está no prazo
de ser informado ou que já passou do prazo, devendo ser acrescentado. Então, o importante é lembrar que sempre que houver uma dúvida em relação a algum item na tela que está sendo mostrado no sistema, o botão ajuda vai direcionar para o manual do sistema que aborda as possíveis dúvidas em relação à tela em questão. Então, é super importante que o responsável pela digitação ou monitor compreenda o que quer dizer cada botão indicado. A gente vai falar sobre os botões. Então, o primeiro botão que a gente vai falar, é justamente da interpretação dos indicativos da totalização de acompanhamento do desenvolvimento infantil. Então, a faixa etária da criança marcada com a indicação de ACOMP. É justamente aquilo que eu mencionei, né? Significando que o registro correspondente ao acompanhamento de desenvolvimento dessa faixa etária já foi incluído para a criança, indicando que ela se encontra, então, em acompanhamento e o final dessa faixa etária ainda não foi alcançado. Olha como aparece. A Alice entrou recém-nascida, de 28 dias, e hoje está com 4 anos, 10 meses e 18 dias. E nesse relatório aqui, a gente consegue visualizar o resultado das avaliações, ó. Aqui a gente tem o resultado do diagnóstico inicial, depois da avaliação de 0 a 3, de 3 a 6, e vocês veem que está tudo com número. Tudo com número, a não ser agora a de 4 a 5, que está a COMP. Então, aqui implica que já foram inseridas informações sobre os acompanhamentos descritivos trimestrais dessa faixa etária. Se a gente clicar em cima desse ACOMP, vai justamente ir para os acompanhamentos que foram inseridos. E o que é o aval? Muito importante. Agora eu vou fazer um aviso para vocês, que é justamente do porquê que a gente está trabalhando tanto essa questão do sistema e da questão dos botões de aval, de falta e tudo mais. O que acontece é que agora o sistema a partir de outubro, vai ter uma trava no sistema. Essa trava no sistema não vai passar para empenho de pagamento os indivíduos que estejam com 120 dias, a mais de 120 dias, sem nenhum tipo de acompanhamento, ok? Então, eu não vou receber, o município não vai receber o repasse por aquele indivíduo que está há mais de 120 dias sem acompanhamento. Então, a gente está fazendo essas informações, fazendo nossas reuniões de apoio para justamente todo mundo conseguir colocar o sistema em dia e não ter o repasse impactado por essa trava. O botão de aval, que é o que acontece muito, é justamente quando a gente tem um ADT, tem um acompanhamento descritivo trimestral da faixa etária que a criança está, e que essa faixa etária já foi concluída, mas que os indicadores dela ainda não foram respondidos. Ou seja, a avaliação final da faixa etária está faltando. Então, o sistema ele consegue nos avisar que justamente o que está faltando, que é a avaliação. Exemplo, o Pedro entrou com 4 meses e 22 dias de vida, estando no programa há mais de 2 anos. Vocês veem que ele fez o diagnóstico dele, fez aqui as avaliações das outras faixas etárias e fez até o acompanhamento de 2 anos, só que na faixa etária de 3 a 6 meses está faltando a avaliação. Ó, se a gente clicar nesse aval, vai abrir a faixa etária, vai abrir o acompanhamento dessa faixa etária e a gente vai poder visualizar apenas o ADT, porque está faltando a avaliação. Então, se ficar, não foi realizada a avaliação e nem foi justificada, porque se tivesse sido justificada, teria ficado rosinha salmão. Então, exemplo, como aparece no registro, né? A gente clicou lá, a gente veio aqui, clicou em cima desse botão de aval. O que que vai aparecer? Vai aparecer o acompanhamento descritivo trimestral da criança, que foi só o que foi feito. O ADT está preenchido. Só que os indicadores não estão preenchidos. E aquilo que eu falei antes, vocês veem que aqui está um cinzinha, as bolinhas de marcar estão cinza claro, ou seja, elas não estão podendo ser marcadas. Por quê? Porque não foi colocada uma data em que a criança fechou a faixa etária. E esses indicadores precisam, agora que o sistema está perguntando do cadê o aval,
Agora a gente consegue colocar uma data que fechou a faixa etária e preencher sim ou não. Então, como resolver? Preenchendo os indicadores dessa faixa etária. A gente coloca a data no último acompanhamento da faixa etária que a criança completou, coloca sim, faz a avaliação conforme os registros, né, que o visitador tem. E caso não tenha sido realizada essa avaliação, né, a gente tem que marcar não e justificar. O que que é o botão de falta? O botão de falta é como se fosse um limbo, porque a gente clica nele e não vai para lugar nenhum, porque não tem nada ali. Não tem nem ADT e nem ADI. Então a gente vai clicar em falta não vai conseguir. O que que a gente vai fazer então? A gente vai ter que entrar na criança, descer a página toda e ir em incluir uma nova faixa etária. Aí a gente vai incluir aquela faixa etária, o acompanhamento daquela faixa etária que está faltando. Então vamos ver o exemplo. A Ana entrou no PIN recém-nascida, com 18 dias. E hoje ela está com 6 meses e 9 dias de vida. Então vocês veem que ela fez o diagnóstico inicial de desenvolvimento infantil, fez a avaliação de 0 a 3 meses, mas de 3 a 6 tem falta. Ela alcançou todos os indicadores na testagem, no diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, só que há 9 dias apareceu no sistema o botão falta, indicando que precisa ser realizado e inserido no sistema o ADT e o ADI da faixa etária de 0 a 6 meses. Aqui, então, o que que a gente vai fazer? A gente vai clicar na criança, vai descer até a parte dos acompanhamentos e vai incluir novo acompanhamento desta faixa etária. E aí a gente vai ter o ADT e o ADI. Então, o que que é o inválida? O inválida, ele vai dizer que a informação que foi inserida uma informação, mas que ela não tem validade, está equivocada. Pode ser a faixa etária que está errada, pode ser os indicadores testados em uma faixa etária que não é a da criança. Então, assim, significa então que os registros dessa faixa etária já foram incluídos para a criança, mas não é devido em razão da sua idade ou em relação ao diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil informado. Deve ser conferida essa informação e excluído apenas este registro, se tiver realmente inválido. A gente vai discutir isso. Ah, por enquanto, alguém levantou a Cândida, levantou a mão para uma pergunta? Tá, eu vou seguir aqui. Ah, então, o que que pode estar acontecendo? A data de nascimento pode estar indevida, a data da entrevista pode estar antes do nascimento da criança, ah, ou ainda a indicação do diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil estão errados, ou o próprio registro de acompanhamento não foi digitado de forma errada. Então, aqui tem um exemplo para a gente visualizar muito bem isso, tá? Então, a gente tem o Arthur, que está há 4 meses e 30 dias, que está no PIN, né? Ele entrou no PIN com 2 meses e 21 dias. Atualmente, ele possui 7 meses e 20 dias. Só que o que acontece é que ele já completou duas faixas etárias, a de 0 a 3 e de 3 a 6. E o monitoramento do desenvolvimento infantil deveria informar os seguintes instrumentos: o seu diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, com avaliação dos indicadores de 0 a 3 meses, o ADT, né, descritivo trimestral, de 0 a 3 e de 3 a 6, e as avaliações do desenvolvimento infantil, de 0 a 3 e de 3 a 6. Então, como a gente pode visualizar ali, não tem registro nenhum sobre. O que está acontecendo para esse diagnóstico está inválido? O único registro está inválido. Por quê? Foi avaliado a partir de indicadores de uma faixa etária diversa. Ou seja, foi feito, foi feito a partir da faixa etária de 3 a 6. É um erro aqui, tá?
A gente tem que arrumar isso no sistema, eu acho. É de 3 a 6. Tanto que vocês abrirem no sistema não tem de 4 a 6, é de 3 a 6. Então, o que acontece? Ele fez o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil dele na faixa etária de 3 a 6. Só que ele entrou no programa com 2 meses, né? Ou seja, estava dentro de outra faixa etária. Estava dentro da faixa etária de 0 a 3. Ficou claro, gente? Deu para entender? Lembrando que essa apresentação ela vai estar disponível no Cispim também. Essa reunião está sendo gravada. Vai ficar a gravação dela também no Cispim, junto com o material, tá? E o que que é o não feita? O não feita é justamente um buraco no sistema que o falta é o limbo, né? É onde a gente clica e não tem nada. Já o não feita vai abrir para justificativa. E aí o que que acontece? Se eu tenho uma faixa etária que eu não consegui realizar a avaliação, eu vou justificar. É aquilo que eu comentei. Fazer uma justificativa muito plausível, muito bem fundamentada, que realmente contextualize o porquê que não foi feita aquela avaliação, contextualize a situação, talvez também do programa no município. Pode, e isso vai ser a justificativa tanto do ADT, como pode ser justificativa do ADI, tá? Então, como é que aparece no sistema? Então, a Alice entrou no PIN com 2 anos e 3 meses, e logo do diagnóstico inicial, que não foi feito, deverá informar a testagem dos indicadores da faixa etária que ela se encontra, né? A faixa etária 7, de 2 a 3 anos. Porque aqui a idade de ingresso dela está de 2 anos, 3 meses e 13 dias. Só que se a gente clica no não feita, a gente vai poder visualizar a justificativa que foi inserida pela equipe municipal para não realização desse diagnóstico. E ainda a gente tem a informação de que há 200 dias que não é feita nenhuma acompanhamento dessa criança, não é feita nenhuma inserção de informação no CISPEM para essa criança. A gente então tem aqui o botão PCD, que é justamente sinalizado quando uma criança tem o laudo, né? Tem algum laudo de alguma deficiência, indicando que ela possui um diagnóstico. Então, os indicadores da faixa etária não poderão ser visualizados nesse caso, devendo apenas efetuar o ADT. Então, o ADI para PCD não é cobrado, mas é cobrado o ADT, o descritivo trimestral, ok? Tanto que no sistema vai ficar, deixa eu ver, aqui vai ter, ó, o exemplo do Benjamin. O Benjamin entrou é uma criança de 3 anos e 5 meses, 27 dias, que ainda na fase de cadastro dele se verificou através de laudo médico, isso é muito importante, que é uma criança com deficiência. Então, a partir dessa informação no cadastro dela, o sistema parou de solicitar a avaliação do desenvolvimento infantil, ou seja, parou de cobrar o ADI. Mas vocês podem ver que tem informações no sistema. O que que são essas informações? São o ADT, o acompanhamento descritivo trimestral. Então, continuo fazendo os acompanhamentos que podem ser visualizados clicados nas faixas etárias. E o que que é o amarelinho? O amarelinho, então, ele é quando a criança não atingiu nenhum dos indicadores para sua faixa etária. É um sinal muito importante, né? Que alguma coisa pode não estar bem, precisa ser olhado com atenção. Isso significa que isso também pode servir de um alerta para um possível erro na informação de todos os indicadores de desenvolvimento da criança negativada da faixa etária indicada. E deve ser conferida essa informação e alterado o registro para apresentar os dados mais corretos nos casos que se tenha se constatado erro. E aí, para casos em que a criança não tenha realmente alcançado nenhum indicador diferente de negativo, ou a avaliação não foi efetuada, é exigida uma confirmação de que a avaliação foi ou não efetuada e uma justificativa que deverá ser fornecida para esclarecer a razão de apresentação de dados tão negativos para a criança.
A justificativa deverá ser informada no campo justificativa na parte do desenvolvimento, certo? A gente vai ver como é que isso fica em tela. Então, a gente tem uma criança aqui, o Emanuel, que entrou no PIN com 2 meses e 18 dias de vida. Ele fez o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil dele, onde ele conseguiu alcançar 66% dos indicadores. Na avaliação de 0 a 3 meses, ele já alcançou 55. Na de 3 a 6, alcançou 62. Na de 6 a 9, alcançou 33. Já chama atenção. O que que aconteceu nessa faixa etária que deu uma caída no desenvolvimento? E aí chama mais ainda atenção que de 9 a 12 ele ficou com 0. Então a gente pode, ele teve uma queda brusca no alcance dos indicadores ao longo do tempo. Chegou a não alcançar nenhum indicador na faixa etária de 9 a 12 meses. Então o botão amarelo chama atenção que essa criança possa ser vista mais de perto. Então, e só para complementar um pouco mais a informação, o que que deve ser feito, né? Por que que é importante o papel do monitor junto com a equipe na hora de revisar as avaliações, né? E as avaliações da faixa etária dessas crianças. É justamente revisar como foi aplicado esse instrumento com a família, se as informações ali estão corretas para ser passadas para o sistema. Às vezes pode ter sido um erro de digitação, pode ter sido um equívoco. Então, é muito importante que o monitor revise todos os ADIs, né, as crianças, e esteja atento a um possível replanejamento daquele atendimento. O que que eu quero dizer com isso? Se eu vejo que realmente essa criança, essa criança teve uma queda brusca no desenvolvimento infantil dela. O que que isso pode dizer? Eu posso também articular com o meu GTM, que é justamente os responsáveis pelos encaminhamentos, né, na rede de serviços assistencial, de saúde e educação, para justamente discutir esse caso e ver o que que vai ser feito a respeito e refazer o planejamento para esta criança, se isso permanecer dessa forma, ok? Então, deixa eu ver aqui. Tem bastante dúvidas no chat, mas está tudo ok? Ok. Então, a gente vai para o próximo botão, que é o percentual alcançado pelas crianças que são apresentados normalmente. Ou seja, sem cor e mais um número é o percentual dos indicadores alcançados naquela faixa etária. Então, aqui a gente tem um botãozinho de 2 a 3 anos, 87,53. De 2 a 3 anos, 100%. Maria entrou no PIN com 1 ano, 13 meses e 17 dias. Então, ela tem aqui o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil dela, onde ela alcançou 100%. E aqui, de 12 a 18 meses, tem o número da faixa etária e o número 66, que foi o quanto que ela alcançou nessa faixa etária. Na faixa etária seguinte, a mesma coisa. Se a gente clicar nesse percentual, vai ser possível visualizar quais indicadores que a Maria alcançou nessa faixa etária. Então, esse é o momento do print, tá? Esse é o momento que vocês tiram print da tela para vocês terem uma cola com vocês sempre que tiver um botão desses no Syspin de vocês. E a gente tá, então, compartilhando no chat o formulário de avaliação deste encontro, tá? É muito importante, como o Laírton falou lá no início, que vocês preencham o formulário de avaliação para a gente poder qualificar esse espaço, ver se a divulgação foi satisfatória, se a formação foi satisfatória, o que mais a gente pode melhorar nesses espaços de educação permanente com as equipes. E então peço encarecidamente que cada um preencha, né? E aí, por que que eu falo assim, cada um? Porque a gente sabe que as equipes se reúnem nas salas e, e seguem vendo a formação. Mas é importante que a gente quer a resposta de cada membro que assistiu essa live. Então, a lista de presença e a avaliação do encontro em QR Code. Vamos ver, gente. Eu vou parar, então, de compartilhar minha tela. Opa, travou meu computador.
Ok. Então, gente, seriam estes a formação. Eu acho que é importante a gente também lembrar que o nosso GTE está sempre disponível para tirar dúvidas das equipes, né? Tanto do GTM, do monitor, do visitador. E aí, sobre dúvidas em questão da metodologia, sobre dúvidas em questão do CISPIN, a gente está sempre aqui para auxiliar e apoiar vocês nesses momentos, certo? E aí, um pequeno lembrete de preencherem a ficha de participação e a ficha de certificação da ESP. Ah, Agatha, mas eu fiz e não recebi. É questão que a gente não tem gerência sobre o processo de certificação. O processo de certificação ele é feito pela ESP. Mas se vocês preencherem, por exemplo, vocês precisam preencher o e-mail correto de vocês, e um e-mail que vocês têm acesso, porque é por meio deste e-mail que a certificação vai chegar para vocês. Quem não conseguiu pegar o QR Code, tá ali no chat também, tá? Sim, tem uma pergunta muito importante aqui, que é quando uma criança é inativada no sistema, retorna novamente para o programa após alguns meses. Para ativar, é preciso justificar a faixa etária não realizada? Sim, é preciso justificar, porque o sistema ele vai cobrar aquele período em que a criança ficou fora do sistema. Então, por exemplo, eu tenho o Arthur. O Arthur tem 1 ano, tá? Ele é acompanhado pelo PIN desde que ele nasceu. Então, 1 ano ele foi acompanhado pelo PIN, foi feito o ADT dele, foi feito o ADI da faixa etária, tudo certinho. Mas a família precisou se mudar para outro município. Se mudou. Ficaram 2 anos fora, tá? Aí ele voltou a ser atendido pelo PIN. Eu disse que era Arthur, né? Arthur, então, volta ao programa, agora com 3 anos. Então, o que que vai aparecer no sistema? Vai aparecer o ADT dele, que não foi feito, todos os ADTs, todos os descritivos trimestrais que não foram feitos. Vai aparecer os ADIs, as avaliações da faixa etária, que não foram feitos, e vão ser precisos ser justificados. E qual vai ser a justificativa nesse caso? A justificativa vai ser família não morava no município no momento dessa faixa etária. A família mudou-se para outro município e regressou agora. Vai ter que ter essa justificativa tanto no ADI como no ADT. É um problema nosso sistema cobrar isso? Sim, realmente, ele não consegue compreender esse espaço, porque fica no sistema, né? Quando a gente vai inativar a criança, a gente inativa ela e depois ativa de novo. Ele não consegue compreender esse espaço entre essas datas como algo que ele não deveria cobrar. Então, ele cobra esse espaço entre essas datas como todos os instrumentos que devem ser preenchidos. Então, se isso acontecer, justifiquem. Pergunta, já está terminando? A gente terminou a apresentação. Agora a gente está dando uma lida no chat para ver se tem alguma pergunta que não foi justificada, não foi respondida. Então, é o momento de perguntas agora, a gente pode fazer uma rodada. Bem à vontade. Aqui, ó, na situação do alerta amarelo, colocando uma justificativa do formulário não interfere ele continuar amarelo, realmente, porque a questão dele estar amarelo é que ele não alcançou indicador. Então, a justificativa vai tentar justificar o porquê ele não alcançou o indicador, mas isso não muda o fato que ele não alcançou o indicador. Agora, se olhar e ver que foi preenchido o indicador errado, as bolinhas erradas, pode se alterar, e aí vai sair do amarelo se ele alcançar algum. Mas o amarelo fica mesmo sendo justificado.
Tem, tem aqui uma pergunta também da Priscila Castro, que é a seguinte dúvida. Uma criança inserida com 1 ano e 9 meses o diagnóstico inicial foi feito e ela ficou ativa com suspeita de erro. Tem que inserir o monitoramento descritivo dela? Tem, porque o suspeita de erro pode ser outra situação. A gente não. O que pode ser a suspeita de erro dela? Pode ser que ela esteja com a família, sem algum membro cadastrado, ou ela, a criança, ficou inativa. Aí, situação do suspeita de erro, a gente tem um relatório para isso, e a gente pode contar com o suporte do CISPIM para resolver. Mas a gente tem que tentar colocar os instrumentos para justamente resolver esses erros, essas suspeitas de erro. Um erro que acontece bastante, que é a suspeita de erro em família, que é quando tem uma família que está ativa, só que não tem nenhuma gestante ou criança ativa. E aí o que que acontece? Por que que a gestante, eu tinha uma gestante e agora ela não está mais ativa? Porque o sistema inativa automaticamente uma gestante que passou de 42 semanas de gestação. Então, é preciso voltar para o cadastro dessa gestante e finalizar o cadastro dela com o desfecho da gestação. E aí ela vai ficar inativada de forma correta, sem ser inativo por questão de erro, tá? Vou pegar uma questão que foi levantada também sobre a questão da creche, né? A partir de 4 anos, a criança é obrigada a ir para a creche. Eu já vi várias situações para contornar isso. Isso é uma coisa que, inclusive, eu tenho refletido sobre como resolver essa questão, né? Porque isso acaba diminuindo o número de indivíduos, mas isso também requer uma articulação importante de GTM, monitor, visitador, para justamente fazer o mapeamento do território. Então, se a gente está fazendo um acompanhamento do sistema, está vendo que várias crianças estão se aproximando dessa faixa etária, opa, talvez seja importante a gente fazer um novo mapeamento, uma nova investigação no território para ver se tem mais indivíduos também para entrarem ali, porque já teve equipes que inativam as crianças por dificuldade mesmo de acompanhamento, que as crianças estão em turno integral na creche, mas também já vi outras equipes alterando os horários de visita para poder pegar essa criança fora do tempo escolar. Então, isso vai requerer um olhar sensível de cada município para ver o que vai ser possível nesse momento. E a gente está pensando aqui também, quanto GTE, de possibilidades, né? Da gente cobrir essa questão desse gargalo aí, quando as crianças vão para a creche e acabam ficando sem tempo, né? De atendimento do PIM. Tem uma dúvida aqui que é justamente sobre a questão da gestante, né? Que diz assim: se eu tenho uma gestante, eu preciso inativar ela antes de ganhar o neném. Vai aparecer erro? Não, não vai aparecer. Vai aparecer erro se justamente tu não inativar ela depois das 42 semanas. Aí vai aparecer o erro. Tem alguém que colocou aqui, tem uma dúvida. Quando falta um aval de acompanhamento? Alguém falou e perdi a pergunta. Aqui. Quando falta um aval, como proceder? Quando falta o aval, tem que. Primeira coisa, checar com as visitadoras se foi feita a avaliação dessa criança. Lembrando que a avaliação, ela é um conjunto de registros feitos durante a faixa etária, como lá no início a Laírton especificou, né? Que a gente fez, tem um slide que fala justamente do que é. Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês. Compartilhar a janela aqui. Então, aqui, ó. O que é o acompanhamento descritivo trimestral? Ele é a partir dos últimos registros do trimestre. Então, é da faixa etária que a criança completou os registros. E a avaliação, a ADI, também é a partir dos registros da última faixa etária, tá? Então, o que eu tenho que fazer quando está faltando um aval? Eu tenho que ver com a visitadora quais foram os registros dela sobre essa faixa etária, se ela realizou esses registros, para então eu conseguir colocar no sistema. Se ela não fez, se não foi possível por uma série de fatores, eu vou justificar. Agora, se ela fez, eu posso inserir no sistema a qualquer momento. Detalhe muito importante. Eu posso inserir as informações a qualquer momento no sistema. Mas, para eu realizar
as avaliações, para eu realizar o ADT, eu aplicar esses instrumentos, eu tenho até 30 dias da faixa etária. Que mais? E Bom mais dia, dúvidas? só queria, só para quem não conhece, eu sou Rosana, trabalho aqui no GTE, eu sou a pessoa que fica mais à frente dessa parte do CISPIN. Então, só para ajudar aqui um pouco na fala da Agatha, esses acompanhamentos, eles são feitos semanalmente pelo visitador durante as visitas, né? Então, ele tem a informação do trimestre com ele já sabe, ele conhece essa criança, ele está acompanhando ela há 3 meses. Então, essa avaliação, esse acompanhamento não é do dia que a criança fechou a faixa etária. Então, hoje ela fez 3 anos, eu vou fazer a avaliação do dia de hoje. Não, eu tenho que pegar todas as informações de todos os 3 anos, né? No caso dos 2 aos 3 anos, tudo que eu tenho de informação dessa criança, e eu paro, né, junto com o meu monitor, ou depois passo para ele, e aí a gente faz em conjunto, ou depois, né, passando para ele, esse acompanhamento ou essa avaliação. Então, para inserir no sistema, eu posso inserir a qualquer momento, posso inserir meses depois, não tem problema, né? Mas para fazer, a data de fazer é até 30 dias desse acompanhamento. Então, às vezes, a gente já falou, o visitador tirou férias, a criança não estava no dia da visita, não tem problema, gente. Eu tenho todas as anotações do período que eu atendi essa criança, né? Eu conheço essa criança, eu sei se ela sobe uma escada, se ela chuta uma bola. Então, eu não preciso, hoje ele não está em casa, não vou fazer. Não, eu tenho todas as anotações, né? A gente não coloca a informação semanalmente, não coloca mensalmente, a gente coloca sempre de 3 em 3 meses, né? Que é o descritivo, sempre vai ser de 3 em 3 meses, sempre de 3 em 3 meses da idade da criança, então vai ser com 3 meses, 6 meses, 9 meses, um ano e 3, então sempre 3 meses. Então se atentem que se vou colocar com 2 meses e 28 dias, o sistema não vai aceitar. A criança tem que ter sempre completado os 3 meses da idade dela. Não é de quando ela entrou, é sempre da idade dela. Então, criança fechou 3 meses, sento, preencho os formulários de acordo com a faixa etária que a criança está, e aí sim eu incluo, né, passo para a pessoa responsável pela inclusão no sistema. Muito obrigada, Rô. Sempre um prazer te ter nessas formações, que o pessoal aqui te conhece bastante, tem bastante proximidade com a Rô, que é ela que responde as dúvidas de CISPIN pelo e-mail do suporte do CISPIN e pelo WhatsApp, né? Atendimento mais personalizado possível. E aqui surgiu outra dúvida, que é sobre o que acontece que eu não consigo compreender o problema do aval ou do acompanhamento. Clica no botão de ajuda. O botão de ajuda vai levar para o manual e vai ter tudo descrito lá. A Lilian está com a mão levantada. Gostaria de fazer uma pergunta? Oi, sim, eu sou de Barão do Triunfo, sou do GTM da Saúde e a gente está aderindo agora esse ano o PIN. A nossa visitadora ainda está em processo de contratação, foi feito já o processo seletivo, acredito que até semana que vem a gente já saiba quem que ficou classificada. Mas a minha dúvida é a seguinte, é de 3 em 3 meses para fazer o relatório. Aí eu tenho quantos dias? Tipo, eu tenho 3 meses e 10 dias, 3 meses e 15 dias, como é que é? Até 30 dias. Ah, tá. Então, antes de completar 4 meses, eu tenho até. A criança de 3 em 3 meses, eu faço o relatório, mas se eu fui lá não tá, aí eu posso passar 3 meses um dia, 3 meses 2 dias, é isso aí? Tá, obrigada. Tem uma pergunta aqui que é quando a família vai para outro município, se o PIN daquele município irá incluir onde ela estava inserida ou se ela já fica desligada, é isso? Mas é bem isso que a Valesca falou, tem que realizar transferência da família para o município que ela seguirá sendo atendida. Isso no caso se ela seguir sendo atendida. Se ela não for atendida, né, vocês inativam essa família. Se ela for atendida, o município vai entrar em contato com vocês para pedir a transferência, né? Cada cadastro no sistema, ele é feito uma vez só. Então, essa família só pode ser incluída uma vez.
Então, mesmo que ela se mude várias vezes, a gente vai sempre transferir esse cadastro para o novo município, e aí o município segue da onde ele parou, né? Onde a família parou o atendimento. Tem uma questão que a Fernanda traz. Gestante foi acompanhada, está tudo ok com ela e com a família. A criança nasceu saudável, tudo estava ok. Posso retirar essa família do PIN e adicionar outra família que necessita acompanhamento? Não, porque a criança segue em acompanhamento até os 6 anos. A metodologia do PIN é até os 6 anos e a gente tem várias pesquisas mostrando justamente esse grande diferencial, né? Que é essa etapa inicial de desenvolvimento, por mais que ela não esteja apresentando nada, são etapas onde a plasticidade cerebral, a construção do desenvolvimento, ela está plenamente ativa. Então, o PIN tem essa metodologia justamente para apoiar. E a gente vê o quanto que as crianças têm uma melhor responsividade na escola, nas interações, por conta desse processo de acompanhamento, né? E o grande êxito, os casos que a gente tem mais êxito, é justamente que a gente consegue acompanhar desde o período gestacional até os 6 anos. Caso for a situação de, quero adicionar uma outra família, eu vou tirar uma família que não precisa. Segue acompanhando essa família. E se for o caso, se a meta já está estourada, aí a gente repactua a meta, para aumentar a meta. E vocês seguirem recebendo os recursos por esses indivíduos que vocês estão atendendo acima da meta. Mas é super importante seguir no acompanhamento, sim. Tem aqui um comentário que é do Lucas, que fala que ele é digitador e algo que ele percebe que às vezes não são preenchidos os tópicos 6, 7 e 8 das avaliações. O que que ele faz? Ele justifica no relatório? Não, a primeira coisa que deve ser feita é conversar com o monitor para que justamente se faça uma reunião com a equipe, com os visitadores, para justamente mostrar para eles que isso fica uma lacuna na hora de preencher a avaliação da importância desse dado e por que que esses dados não foram preenchidos, tá? Então, tudo que tem obrigatório no instrumento deve ser preenchido. Então, tem que notificar o monitor para justamente falar com os visitadores e ver o porquê que isso está acontecendo. Pessoal que está tendo problema com a lista de certificação, tá? Como a Valesca colocou aqui o link, o endereço de e-mail do formacão pin@saude.rs.gov.br. Vocês podem entrar em contato com esse e-mail, dando informação de qual é a formação que vocês estão tentando se inscrever, indicar o link que a gente passou para vocês, indicar o e-mail de vocês, indicar o nome de vocês, a informação mais completa possível, para a gente tentar mediar essa relação do que está acontecendo que não foi cadastrado. Às vezes vocês já preencheram a lista e se esqueceram. Pode ser isso, mas qualquer coisa fica o contato. Lembrando que leva um tempo para sair o certificado, gente, tá? Acho que demora uns 30 dias, então tem que ter paciência e aguardar um pouquinho. Eu tenho uma dúvida, bom dia. Eu me chamo Bom Mara, dia. sou visitadora de Palmeira das Missões, tá? E eu quero tirar uma dúvida, se alguém pode me esclarecer. O acompanhamento ali, né? Tem de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano e 3 meses, enfim, sequentemente, certo? Um exemplo, se eu fiz o acompanhamento dessa criança de 1 ano, certo? Faixa etária de 1 ano, e aí eu fiz de 1 ano e 3. Aí 1 ano e 6, vamos supor, não foi lançado no sistema, certo? Ela vai ficar inativa e vai ficar em vermelho, isso? Não, ela não fica inativa. Vai ficar o botão sinalizando o falta. Ela vai ficar vermelhinha. Naquela lista de acompanhamento, totalização de acompanhamento, ela vai ficar vermelhinha. E aí esse vermelhinho vai indicar o que está precisando. Se é um aval, se é uma avaliação que está faltando, ou se é um falta. Se não tem Ok. não tem nenhum ADT. Tá. Aí, vamos supor que ela ficou desse 1 ano e 6 meses ali sem essa avaliação, certo? E ficou em vermelho. Aí foi feito de 1 ano e 9. Quando a digitadora lançar essa avaliação de 1 ano e 9 meses, o sistema tira do vermelho? O que acontece? Depende de qual vermelho. A Tira. gente Se tem, colocar a última avaliação, vai sair do vermelho. Sai do mas se Se vermelho a for criança. da faixa, assim, o vermelho aparece quando a avaliação não é feita.
Então, se Tá. chegou o período em que a criança fechou o período de avaliação e eu incluir, ele não vai ficar no vermelho, mesmo que tenha Tá. faltado o descritivo lá no meio. Tá bom. Mas o ideal é que se coloque sempre de 3 em 3 meses, e se não foi feito, justifique o descritivo que não foi feito. Mas se incluir a Uhum. avaliação, vai sair do vermelho. Vai, tá. E ele já Obrigada. conta essa última data como período. Então, tá lá 400 dias. Se eu colocar um período agora, ele já vai contar de agora. Tá, ok. Obrigada. Então, assim, em caso até de justificativa, é bom que comece a justificar já para o final, as últimas avaliações. E depois, com o tempo, né, quando esses períodos muito grandes, né, às vezes a criança ficou 1 ano, 2, né, vai justificando os últimos para o sistema já não ficar contando lá os 400 dias. E aí, com o tempo, né, vai fazendo a justificativa dos outros. Ok, obrigada. Obrigada, Rô. Tem aqui uma dúvida sobre. A Nicole levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Estão conseguindo me ouvir? Agora estamos. Então, eu sou a visitadora aqui de 3 de maio, e atualmente, então, eu comecei no dia 20 de agosto, agora vai fechar um mês e 5 dias, mais ou menos. A gente conseguiu já as crianças, e daí, as 2 primeiras que eu incluí, a gente teve que fazer a transferência delas, que elas já estavam cadastradas, né? Aí transferiram, então, para mim, que sou a nova visitadora. Tem uma delas que já está há 439 dias, que está em vermelhinho. E aí a gente foi olhar, então, para ver a questão de qual que deveria ser feito, né, qual o acompanhamento, porque ela já está com 1 ano e 5. Aí ela se encaixou no de 12 meses a 18 meses, né. E aí eu queria ver com vocês, assim, porque, que nem vocês falaram que tem que justificar, né, mas no caso, o diagnóstico dela foi feito, o primeiro foi de 1 ano, eu acho, e depois não foi feito mais. Então, esse tempo antes, que não consigo abrir para mim fazer o acompanhamento, eu tenho que justificar ele em algum lugar? Ou só fazer a nova avaliação, que é da faixa etária que ela está agora? Justificar. E aonde que eu justifico isso? Então, o que que acontece? Se a criança não teve nenhum acompanhamento, vai ficar o botão de falta. Aí vai ter que entrar no cadastro da criança, irem incluir o acompanhamento e vai ter que ser justificado o ADI ou ADT, tá? Se tiver o botão de falta. Agora, se tiver aval, vai ter que justificar. Mas isso é atribuição, não é atribuição da visitadora atualizar o sistema. É atribuição do monitor e do digitador, tá? Mas aí Uhum. o que que tu faz? Passa essa informação para eles. Tá. Uhum. Obrigada. Um ponto importante, né, que está sendo levantado aqui, que é justamente a contrapartida do município, né, sensibilizar a gestão pela questão financeira. Uma coisa importante saber, né, a gente tem uma equipe de apoiadoras que vão para o território quase que semanalmente fazer sensibilização de gestor, reunir com o secretário de saúde, reunir com a equipe do PIN, fazer as formações. Então, esse trabalho está sendo feito, sensibilização da gestão, e a gente sempre ressalta isso, né? Existe uma indução do Estado, mas é preciso uma contrapartida do município. O que a gente tem feito também? No acervo, vocês conseguem ter acesso a todas as notas técnicas, todas enfim, todas as leis do PIN. Vocês precisam se instrumentalizar isso, principalmente ETM, monitor, porque na hora de fazer essa conversa com a gestão, vocês tendo isso em mãos e sabendo quais são justamente as contrapartidas necessárias do município e quais são os deveres de cada membro, isso fica mais fácil, inclusive, de negociar essas questões com os gestores. Além disso, toda a articulação municipal, Conselho de Saúde, Conselho da Criança, isso tudo são elementos importantes. O SUS é construído a partir da participação popular e, principalmente nesse quesito de financiamento, a gente sabe que é um tema sensível, que é um tema que a gente precisa estar constantemente conversando e sensibilizando a gestão. E aí muitos municípios falam, mas o Estado obrigou.
foi aí uma normativa do Estado que todos os municípios precisam conveniar com o PIN, porém, eu também pergunto, se não tivesse o PIN, qual que é a ação do município para a primeira infância? O que que o município tem estabelecido como condutas para cuidar da primeira infância, sendo que isso já está na Constituição Federal, né, como algo prioritário à primeira infância. Então, a gente sempre tem esse olhar sensível, sim, a gente está sempre cuidando e tratando de refletir sobre esses pontos, questão de salário, questão de contratação, questão de insalubridade, mas ambas as partes a gente precisa estar conversando juntos, né? Porque quanto mais aliança a gente tiver e afinados nessa conversa, melhor. E aí uma dica é justamente entrar lá no acervo do PIN, pegar todas as normativas, as notas técnicas e na hora que conversar com a gestão, ter isso em mãos, porque daí muitas vezes a gestão não sabe, né? Dessas necessidades, dessas contrapartidas. E no que preciso for, conversa com a coordenadoria, converse com nós, que a gente faz justamente esse papel também, de sentar com gestores e fazer essa conversa, essa sensibilização. Muito bem dito, Leirton. Eu vou compartilhar a tela justamente para mostrar onde fica, né, a situação da nossa legislação. Fica aqui no diretório o PIN, o que que é o PIN e legislação. Então, aqui em legislação, vocês vão ter a lei que institui o programa, introduz a lei que introduz modificações na lei que institui o programa, vai ter os decretos que são relevantes ao programa e as portarias. E, inclusive, as notas técnicas, notas informativas e notas orientativas. Também vai ter também a portaria de habilitação, desabilitação, ampliação e redução. Sempre que for publicado, a gente vai fazer a disseminação dessa informação pelos nossos grupos e e-mail. Vocês sempre vão ter aqui nessa página também. Esse encontro vai ficar em acervo, eventos, encontros e reuniões online. Ok? Opa, peraí. Gente, só para trazer que, assim, todas as dúvidas de formação, a gente tem um e-mail, formação PIN, né, formacãopin@saúde. Então, se vocês não receberam algum certificado, manda para esse e-mail que aí a gente vai atrás. E dúvidas de sistema, a gente tem o suporte sistema pin@saude.rs.gov.br, que vocês podem estar enviando as perguntas também. Tem casos que a gente tem que olhar que não é geral, cada caso é um caso. Então, dúvidas, mandem que a gente analisa e responde por e-mail e telefone também, né? 3288-5887, para dúvidas do sistema. Transferências, por exemplo, gente, pode entrar direto em contato com o município, que a família tem cadastro, ou entrar em contato com a gente, que a gente faz a transferência por aqui também. Sobre a escolinha já foi respondido. Se não é turno integral, pode fazer o atendimento no turno em que a criança não está na escola. Agora, se é turno integral, aí não tem como continuar o atendimento, porque a nossa metodologia, o atendimento é na casa com a família, né? Só digita a tua pergunta. Só se a família tiver algum lugar alternativo, mas dentro da escolinha, né? Um horário, um lugar alternativo, mas dentro da escolinha não tem como fazer atendimento, porque é junto com o cuidador sempre. Rosana, tirar mais uma dúvida contigo que você falou, bem importante, que a gente já teve essas dúvidas como visitadora. O nosso atendimento é presencial com a família, mediante a família e a criança, certo? Nas casas. Quando essa criança entra para a escola, né? Geralmente creche, as mães precisam trabalhar. Vamos supor que a mãe não tenha mais essa disponibilidade de tempo para a visitadora, certo? Aí a gente tira a criança do sistema e inclui outra. Sim, aí se não continua o atendimento, tem que fazer inativação. E aí Tá. incluir uma nova criança. E essa inativação é preciso uma justificativa da mãe na ficha ali, no momento do nosso formulário, que tem lá nas pastas, enfim,
ou você mesmo, visitadora, passa para a GTM essa condição que a mãe impôs para nós e é tirado. Sim, na hora da inativação nesse sistema tem um motivo. E aí um dos motivos é ingresso em creche ou escola. Daí é só marcar essa opção e inativar. Sempre mesmo, visitadora, escreve ali, preenche, põe a data e passa para o GTM. Isso mesmo. Tá, muito obrigada. Ah, Gente, não estamos tendo mais perguntas? Podem seguir fazendo perguntas no chat, a gente tem mais um tempinho. Acho que só isso, né? Respondendo o pessoal de Itati, cada ente federativo, né? Estado, município, União, tem autonomia para algumas decisões. E, nesse caso, o município ele também tem essa autonomia para definir questões de salário, insalubridade. É algo que a gente tem pensado também, mas como falei antes, né? Eu reitero, a gente tem uma equipe de apoio que justamente tem essa função também de ir até o município, fazer reunião com os secretários, com a gestão municipal para fazer essa conversa, essa sensibilização, né? Porque é contrapartida do município, o município também precisa dar essa contrapartida, né? De aporte financeiro para as ações do PIN. Entre elas, pagamento das visitadoras, né? E dentro do município vocês podem estar criando outros documentos que vocês acharem necessário, né? Nem a Renata colocou ali que criou uma declaração de desistência, né? Então, se vocês entenderem que precisam de algum outro tipo de documento que o Estado não tem, vocês podem criar dentro do município. Sinara levantou a mão. Aqui, ó. Enquanto a Sinara abre o Bom dia. microfone. Bom dia, oi. Eu tenho uma visitadora que gostaria de fazer um questionamento para vocês, tá? Bom dia, eu sou a Jussara, aqui do município de Imbé, visitadora. E eu questiono muito uma coisa para expor para vocês, né, sobre a insalubridade para o PIN. Por que que eu questiono isso? E eu estou tentando buscar em todas as leis, eu já fui para a federal e vim agora para a do município, né? E que constatei ali que passa a ser também com o município. Por que que os agentes de saúde, eles levaram muito tempo para ganhar uma insalubridade? Foi uma luta bem dura, e eles ganham. Olha para o nosso trabalho PIN. Hoje a gente está dentro de posto de saúde, com o mesmo risco que eu passo lá, com gente doente. A gente entra numa casa e eu escuto assim, ó, olha, acho que estou com Covid. Eu estou lá na mesma linha de risco, mais que uma gente, porque a gente fica 1 hora dentro da casa das pessoas. Então, eu gostaria que isso fosse visto com muito carinho por vocês. Onde começar esse debate? Onde buscar esse apoio para ser visto isso? Boa, é super importante sempre trazer isso, viu? Obrigado, Sinara. E é uma questão sensível, é uma questão que talvez nós aqui do GTE a gente não tenha a capacidade de tomar essa decisão agora, porque depende de outras instâncias, mas como você trouxe essa questão dos agentes comunitários de saúde, né, eu acompanhei bastante, assim, bastante de perto, assim, a pauta dos ACS, e foi uma pauta realmente longa, larga e de muita articulação. Uma coisa que eu incentivo fortemente é a gente tomar propriedade dos ambientes de decisão do SUS. Por exemplo, Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde é superior em termos de decisão ao secretário de saúde, onde define as questões do Plano Municipal de Saúde. É um espaço onde, se a gente tem essas demandas que são importantes, recorrentes, que não estão sendo ouvidas, é o espaço onde a gente precisa estar presente, frequentando, enquanto organização de visitadores. Os ACS, o que que eles fizeram? Fizeram sindicatos, fizeram organizações, foram para Brasília, fizeram, enfim, diversas manifestações e o tempo depois eles conseguiram várias estratégias para o processo de formação, né? O que a gente pode apoiar é justamente fazer as reuniões, sentar com vocês, entender essas demandas, conversar com gestores, mas essa articulação de base que a gente fala, que é os agentes do município, no caso, os visitadores, ir até o Conselho de Saúde, conversar com o Conselho de Saúde, conversar com os parceiros do município, isso ajuda demais, porque o município, às vezes, eles conseguem
ele tem mais autonomia em algumas coisas que o próprio Estado. Então, isso é super importante, a gente trazer essa mobilização para esses espaços de base do próprio município e, claro, daqui a pouco o Conselho de Saúde do município pautar o Conselho Estadual de Saúde, que são os entes de deliberativos, né, do Estado. Esse é um caminho que é possível. E agora trazer essas questões sempre nas reuniões de equipe, trazer aqui nas reuniões, participar das lives, isso tudo ajuda sempre a colocar em vista essa pauta, né, que é super importante. E necessária, né? Eu sou uma das pessoas que super defende que tem que ter insalubridade também para os visitadores. Mas é isso, a gente sabe que tem que ter toda essa articulação para a gente poder garantir algumas coisas, né? Laírton, eu tenho mais uma pergunta referente a isso que você falou. No momento, vamos supor, nós estamos num contrato, né? Geralmente os contratos, os editais, são formulados juntamente com a gestão da saúde, enfim, né? Todo aquele processo GTMs, enfim. Eu queria tirar uma dúvida contigo. Quando esses editais do PIN são formulados, tem uma equipe diretiva, né, de várias diretrizes, bases ali, então, educação, talvez, saúde, enfim. Tem como uma participante do PIN, uma visitadora, participar desse edital e sugerir uma mudança no edital ou não? Nós não temos essa autonomia, nós não podemos sugerir, talvez no momento que esse edital é lançado para uma nova contratação, algo que favoreça nós, visitadoras? Eu entendo que a construção do edital, o município vai ter essa autonomia, e eu acho que essa construção vocês podem justamente articular visitadoras, monitor, GTM e fazer essa construção justamente junto com o gestor. Por isso que a gente falou, né, de se apropriar dessas questões das normativas, das notas técnicas, porque ali fala, inclusive, as funções, né, de cada um desses membros. E o GTM tem essa função de fazer esse monitoramento não só das ações que estão sendo postadas no sistema, mas também das questões financeiras e todas as formas contratuais. Então, por isso que é importante estar por dentro das notas técnicas, se instrumentalizar com elas e aí fazer essa conversa com a gestão municipal a partir disso. Se o edital já saiu, acho difícil a gente mudar algo. Ok. O PIN Serafina Correia tá com a mão levantada, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia! Bom dia, Agatha e todos ali. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta, assim, porque a gente aqui de Serafina a gente foi na prefeitura, tentamos pedir a parte de insalubridade. Eles pediram para a gente, tem alguns outros PIN que ganham? Olha, a gente não sabe exatamente que outros PIN ganham a insalubridade. Ela disse que o município não tem uma lei que seria praticamente obrigar eles a pagar para a gente. A gente também está assim, aonde que a gente procura outro município que ganhou, para a gente se basar e eles refazerem uma lei aqui no município. Essa é uma questão que a gente pode justamente articular dentro do PIN. Então, por exemplo, levar para o GTM, levar para o GTE, que aqui a gente ajuda a fazer. A gente conhece os municípios, a gente vai saber indicar quais municípios recebem, né? E pode botar em contato com vocês para vocês conseguirem fazer a construção dessa pauta no município de vocês. Tá. Tem outra pergunta. Tem outro probleminha aqui que, tipo, tem uma das nossas visitadoras que, tipo, ela batia ponto, pero não ia trabalhar. Aí ela ia para casa dela e depois voltava, fazia que estava trabalhando e voltava e ficava na rua ou ia na casa dormir. Mas aí as famílias começaram a denunciar. Só que, tipo, vai abrir um novo processo, mas a gente não sabe como tentar debarrar para ela não voltar a fazer o processo. Fica chato, eu acho feio também, mas eu acho que tem que ter respeito. E se a gente recebe um salário, tem que trabalhar.
Sim, Iris, isso é uma questão bem complicada, mas é de gestão do município, né? Ou tu quer comentar? Nossa, eu só ia dizer que, assim, a gente tem as pessoas aqui que atendem cada região, então tem aqui alguém do GTE que atende o teu município, e aí essas situações vocês podem conversar direto com o apoiador. Hoje a gente está tentando falar mais sobre a metodologia do sistema, né? Então a gente né, pedir para dúvidas do sistema, a gente vai responder hoje. Essas outras, então, vocês conversam com os apoiadores, né? Ou com a coordenação depois, aí a gente vai conversando. Aí eu queria ver se mais alguém tem dúvida do sistema, para a gente, né, daqui a pouco já encerrando. Boa. Eu vou puxar aqui, então, a pergunta da Raquel, que ela fala, no caso da criança em escola integral, o visitador e a família resolvem em comum acordo fazer o atendimento no sábado. Pode? Pode. Se for fazer o atendimento fora do horário escolar, por exemplo, depois das 5, pode. Esse é o acordo que vocês precisam fazer com a família, né? Para ver qual que é o tempo disponível para fazer isso. A Michelle tá com a mão levantada, literalmente. Bom dia. Tem Bom uma dia. dúvida em relação ao sistema. Nós temos duas visitadoras com o mesmo nome. Uma é Luana, outra é Luana Tayane. No lançamento dos cadastros, tanto cadastros novos como reativação das famílias que já estavam sendo atendidas antes, elas aparecem tudo em uma só. Tudo na Luana Marques. Aí tem que transferir para a Luana certa. Entra lá. Transferir. Os novos também foi lançado, já foi posto para a visitadora nova, que é a Luana Tayane, e mesmo assim está entrando nas famílias da Luana. Não, mas então depois tu me chama, porque a gente vai ter que olhar esse caso, porque é impossível. Se eu cadastro em uma visitadora, vai ficar com aquela visitadora. Se eu cadastrei errado, aí sim eu transfiro para a visitadora certa. Mas se tá dando algum erro diferente, porque não tem como acontecer, mas aí depois tu manda um e-mail ali para o suporte e a gente vê esse caso. Sim, porque aparece para as duas. Aparece para a Luana Tayane e aparece para a Luana Marques as mesmas famílias. Não, então tu me passa o teu município que eu vou olhar depois desse caso, tá? Tá, depois então a gente chama ali então. Obrigada. Lembrando que o suporte do CESPIM, ele é um e-mail institucional, tá? Que vocês devem encaminhar suas dúvidas, tendo print da tela do CESPIM e dizendo o que está acontecendo, dizendo qual é o problema. E aí a gente responde devidamente. Tem aqui uma pergunta que é: eu sou visitador e fiz todas as avaliações e monitoramento, mas o sistema aparece vermelho há mais de 200 dias. O que fazer? Se é uma faixa etária de 2 a 3 anos, eu posso ir colocando o ADT e me esquecer de colocar a data do último acompanhamento. Aí eu vou ter colocado o ADT atualizado de 2 e 3, 2 e 6, 2 e 9 e vai ficar atrasado. Então, por quê? Porque eu esqueci de atualizar a data do último acompanhamento, tá? Então, se tu fez essas avaliações, fala, Rô. Não, lembrando que é automático. Mudei a data, o sistema já vai sair dos 200 dias. Se não está saindo dos 200 dias, é porque não está mudando a data, tá? Alguma coisa está errada, mas assim, é automático. Coloquei a data ali, ele já, na hora, já some os 200 dias. Tem uma dúvida aqui que fala quais são os e-mails, né? É um e-mail que fica na tela do CISPIM. Vocês vão entrar no CISPIM, descer até o final. Aí lá no final vai ter o número para ligar, mas de preferência o e-mail. Deixa eu só copiar direitinho para vocês aqui. Aqui, ó. Já colocamos ali. Obrigada, Tá gente. no chat, gente. É muito bom trabalhar com a equipe rápida. Então tá. Então, temos a dúvida da Noeli. Tivemos várias trocas de visitadores e monitores. Nessas trocas, muitas crianças não foram colocadas em troca de visitador. Hoje, o sistema aponta que tem crianças, inclusive com falta de diagnóstico inicial. Neste intervalo sem atendimento, coloco justificativa? Sim. Vamos fazer mais uma última rodada, gente, sobre o sistema?
Quando a criança foi diagnosticada com laudo após um tempo de sistema, o cadastro da criança deve ser atualizado por inteiro ou somente as perguntas em relação? Somente a pergunta em relação ao que foi mudado, né? No caso, a questão do diagnóstico. Iris? Eu ia perguntar se a parte, tipo, aqui as visitadoras sentam 7h30, 11h30, 1, 5 da tarde. Essa parte de combinar visitas aqui foi um pouco, não proibida, mas se eles falaram ou alegaram que por parte de ter um acidente, não poderia ser fora das 17 horas, sino dentro do horário estabelecido. Então, a gente pode ou não pode? Então, Iris, isso é uma questão que é uma questão que foge do tema da nossa formação, né? A gente já teve um bom tempo respondendo essas perguntas, mas eu vou te chamar no WhatsApp, que eu tenho teu contato, e a gente conversa mais sobre, tá? Mas Sim, eu então, cheguei um pouquinho atrasada, porque eu estava no médico, estou doente, eu não consegui pegar tudo. tranquilo, a gente vai conversando. Tá bom, muito obrigada. E melhoras. Obrigada. Gente, então, acho que estamos concluindo nossa formação. Lembrando que essa formação foi sobre, principalmente, sistema MDI e os formulários ADT, ADI e diagnóstico inicial. Dúvidas, vocês podem mandar para o GTE de sua referência, que sempre fica no site os e-mails, né? Vocês devem conhecer, mas no site do PIN tem uma lista dos e-mails de quem são os GTE. Vocês podem, então, entrar em contato pelo suporte CISPIN, que foi divulgado aqui no chat. E eu acredito, essa formação foi gravada até este momento e vai ficar disponível na parte inicial do CISPIN e no site do CISPIN também. Laírton, gostaria de encerrar? É isso, gente. Agradecer também pela presença de vocês. Lembrem de preencher os formulários ali, a lista de presença, de certificação e formulário de avaliação. É super importante que vocês preencham. E contem conosco, qualquer dúvida que vocês tenham, só mandar mensagem. Então, muito obrigada pela presença, pela participação. Foi muito bom este encontro. E nos vemos daqui a um tempinho. As datas do próximo encontro vai estar no CISPIN também, tá? Tchau, gente. Tchau, tchau.